Meus amigos, Paulo dos Santos Andion aqui, novamente na página do YouTube. Hoje eu quero comentar com os senhores a questão do tarifa zero e o combate à desigualdade, à crise climática, não é isso? Então vamos lá. Eu estou lendo aqui duas reportagens. Uma do Correio Brasiliense, da Clariana Cunha, e outra da Camila Rocha, da Folha de São Paulo. Essas duas reportagens se referem ao programa Tarifa Zero, que vem dando gratuidade ao transporte coletivo nos dias de domingos e feriados. Tudo bem. Agora vejam só, aqui em Brasília, por exemplo, o benefício se estende mais para as pessoas que trabalham na economia informal, que gastam muito dinheiro com passagens a semana toda, né? E nas outras cidades, são 136 cidades que estão sendo beneficiadas com esse tarifa zero, e que compromete entre 20% e 27% da sua renda, do salário mínimo, né? Praticamente. Agora vejam os senhores. Por um lado, há sim um benefício a essas pessoas. Mas, por exemplo, dia de domingo, as empresas dão folga à maioria de seus empregados. Então, você que precisa de um transporte às 9 horas da manhã, por exemplo, está arriscado você pegar ele às 10h30, porque há um espaço muito grande entre um e outro, né? Chegando lá no seu objetivo de lazer ou de familiar, sei lá, onde seja que o senhor precisa ir no dia de feriado, dia de domingo, levar a família pelo menos uma vez por semana para passear, né? Então, essa gratuidade ela vem ajudar muito a pessoa, a família, a se mobilizar pela cidade onde mora, né? E visitar outros. Tudo bem. E aí, tudo bem. Só que é o seguinte, como você tem essa demora para você chegar a pegar o coletivo, 1 hora e meia de espera, de ida e de volta, você já perdeu as 3 horas de passeio, né? Só na espera. E o domingo, que era para ser inteiro, ele passa a ser a metade do domingo. Então, isso já é uma coisa que preocupa o trabalhador brasileiro, já tão explorado por tudo. Você vê aí que um quilo de café custa o dobro de um quilo de carne, de primeira. Então, isso aqui na vida do cidadão comum, no seu dia a dia. Agora, vamos aos motivos que levam as empresas a darem esse tipo de gratuidade. Por exemplo, o que está acontecendo na Petrobras? A Petrobras ela está num ritmo quase que de falência. Claro, não vai falir nunca. Mas em relação ao mundo, está arriscado ela passar a parar de exportar o barril de petróleo e trabalhar apenas com os derivados do petróleo. Eu acredito, a minha opinião política, eu acredito que ela vai ter muito mais vantagem no transporte de derivados de petróleo como do barril de petróleo. Tá? Essa é uma questão. Outra questão é o meio ambiente, né? Das exigências do meio ambiente. Outra questão,
As indústrias de automóveis movidos a combustíveis, elas estão se volatilizando para a produção de robôs e investindo em inteligência artificial, em computadores. Então, é outra coisa que está sendo modificada. Os carros elétricos que estão chegando no Brasil, que já são muitos, se você for num pátio na cidade de Viana, no estado do Espírito Santo, você vai encontrar estacionamentos enormes de automóveis elétricos que já chegaram no Brasil, mas que estão custando uma fortuna. Entendem? Então, o que aconteceu? Faltou investimento na aceleração, por exemplo, de viagens de metrô, de construções de gares de metrô, estações, a expansão das linhas férreas do metrô, por exemplo, em outros municípios que não têm acesso, né? Outra coisa, essa gratuidade, ela vem desses tipos de problemas que o país vem enfrentando. Navegação marítima. Você tem uma navegação marítima precária. Talvez no Lago de Brasília você já tenha uma navegação de passeio muito mais desenvolvida do que muitos municípios que estão à beira-mar. Entendeu? Aí você vê a gratuidade nesse passeio marítimo, no dia de domingo, no Lago Sul de Brasília, por exemplo, que seria um ótimo lazer para toda a sua família, você passear no lago, de lancha e tal, né? Então, tem tudo isso ainda para desenvolver. Vamos ver o que a gente pode fazer politicamente dentro do Distrito Federal nas eleições de 2026, onde a concorrência deverá ser muito grande, né? E em outros municípios também, de outros estados, que estarão aí bem politizados com toda essa gratuidade que vamos comentar aí, né? Com nossos familiares. Tem gente olhando para isso e trabalhando para o bem-estar da população. Mas o que eu queria dizer mesmo em relação a tudo isso é que se essas gratuidades fossem pagas em dinheiro, a população saberia se locomover muito melhor com o pagamento de Uber, táxi e outros transportes coletivos, né? Aí eu não sei o que vai acontecer por causa da CPI do INSS. A CPI do INSS já houve propostas de congelamento salarial por 10 anos, por exemplo. Essa proposta foi colocada nos jornais também, inclusive com entrevistas de economista Armínio Fraga. E ainda tem lá por trás o Meirelles, que ele fala assim, qualquer coisa chama o Meirelles, problema de economia chama o Meirelles. Poxa, você tem aí, em São Paulo, por exemplo, 14 milhões de pessoas empregadas no comércio, só na cidade de São Paulo. Se você colocar Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, e etc., Pernambuco, Ceará, você vai ver uma quantidade muito superior a 14 milhões de pessoas. O salário oferecido pelo comércio, eu vou bater nessa tecla até o final das eleições de 2026, ele está abaixo da metade da linha da pobreza.
entendeu? Abaixo da metade da linha da pobreza. E os economistas do país, os intendentes de previdência social, ainda não chegaram num fator de correção dos salários para que ele chegue pelo menos na linha da pobreza, que os jornais deixaram de publicar. Qual é a linha da pobreza hoje, na situação econômica que está o dólar, o euro, não sei por qual fator, por qual moeda que vai ser feita esse cálculo em relação ao real, né? Então, vamos dizer que a linha da pobreza hoje estivesse em R$7.000. Você teria que ter um fator que elevasse o salário de 1.512, o fator variável, né? De 1.512 a 7.000. Então, ele ia ter esse valor da diferença de 1.512 a 7.000. Se você ganhasse 4.000, está abaixo da linha da pobreza? Tá. Esse fator variável elevaria o salário de 4.000 a 7.000. Ele ia valer 3.000. E quem seria esse fator variável? Ele já está pronto. Nós temos o BPC, que ele é do valor de um salário mínimo, e ele não, a lei do BPC, ela não permite que você receba nenhum outro benefício da Previdência Social. Então, todas essas gratuidades com esse fator econômico, elas estariam praticamente sem efeito. É isso. Vamos até a próxima aí, estudando esse caso, que nós vamos chegar lá. 2026 vem aí. Senador?